Mudanças previstas na reforma tributária. Transição da reforma tributária. Promete mudar profundamente como os impostos são cobrados no país. Será testado para extinção completa do PIS e COFINS para 2027. Esses dias eu vi um post falando que a contabilidade vai viver o seu momento Kodak, que aconteceu com a Kodak lá no passado lá. E aí eu fiquei refletindo que em 2014 eu tinha um escritório de contabilidade com mais de 100 colaboradores, operação rodando, carteira fechada, faturamento previsível e mesmo assim eu larguei tudo para aprender a programar e criar uma startup de tecnologia no segmento de controladoria. Minha visão naquela época era que eu não podia ter 100 colaboradores e alguns caras ali de TI para fazer customizações específicas. Eu tinha que ser uma empresa de tecnologia nesse segmento. Eu tava vendo de dentro ali o que tava começando a mudar naquela época. Eu falava com mais gente de TI, na época dos SPEDs, dos arquivos lá que tinha que mandar pra Receita, do que propriamente com pessoas aí de contabilidade. E 11 anos depois, esse movimento, que naquela época tava dando os primeiros passos, ele agora, ainda mais com a IA e reforma tributária, virou um terremoto completo. Mas a maioria dos escritórios brasileiros ainda estão discutindo se vai comprar um novo software ou se aumenta a equipe. E eu vou ser direto aqui. O mercado contábil brasileiro tem hoje cerca de 95, 100 mil escritórios ativos no país e mais de 540 mil profissionais registrados. Em 5 anos, o número de empresas contábeis cresceu quase 40%. Só que o número de novos profissionais entrando no mercado cresceu menos de 4% no mesmo período. Isso significa uma coisa muito específica aqui, que não é gente nova abrindo escritório, é gente que já era da área e abriu o próprio CNPJ. Estrutura enxuta, home office, planilha, WhatsApp, retrabalho, mas a metade dos escritórios brasileiros tem menos de 10 colaboradores. Apenas 10% tem mais de 50 funcionários. E esse é o ponto de partida. Guarda esse número aqui. Vamos somar nesse cenário duas variáveis que entraram em rota de colisão ao mesmo tempo no Brasil: a reforma tributária do consumo e a evolução dos agentes de inteligência artificial. E aqui eu preciso explicar com calma porque a maioria das pessoas está tratando essas duas coisas como temas separados, mas não são. São o mesmo problema acontecendo ao mesmo tempo. A reforma tributária prevista na Emenda Constitucional 132 de 2023 e regulamentada agora pela Lei Complementar 214 de 2025, entrou na fase de teste esse ano de 2026, com CBS a 0,9% e IBS a 0,1%. Em 2027, começa a extinção do PIS e COFINS e a consolidação final do novo sistema acontece lá para 2033. Os regulamentos foram publicados em abril desse ano pelo Decreto 12.955. A Receita Federal já avisou: 2026 tem caráter educativo, mas a partir do primeiro dia útil do quarto mês após a publicação do regulamento, ou seja, 1º de agosto agora, os contribuintes já podem ser penalizados por descumprimento de obrigação acessória. E as multas passam a valer, começam agora em 2027. Ou seja, mesmo em 2026, no ano educativo, a partir de 1º de agosto, se você não cumprir lá, vai emitir a nota fiscal sem o destaque do IBS e CBS, você já pode ser penalizado. Então, corre aí para ver se o seu sistema já está adequado a isso. Você não perder dinheiro aí e não ter que colocar a mão no bolso. Até esse ponto aqui é o que todo mundo está falando, você já deve saber. O que pouca gente está conseguindo conectar realmente é o split payment, que é o pagamento dividido. Significa que no momento da liquidação financeira de uma operação, o tributo é separado automaticamente e enviado direto para o governo. O dinheiro do imposto não passa mais pela conta da empresa. Começa pelo Pix, pelo boleto e transferência e depois entra no cartão, voucher e outros meios aí de pagamento. Isso muda completamente a engenharia operacional de qualquer empresa que vende bens ou serviços no Brasil. Conciliação bancária vira em tempo real, fluxo de caixa precisa ser completamente recalculado e a integração entre o sistema financeiro e o sistema fiscal deixa de ser uma boa prática e passa a ser pré-requisito para existir. Isso é o que muda do lado da empresa. Agora pensa do lado do escritório de contabilidade que atende essa empresa aí. O contador que hoje recebe um lote de nota fiscal no fim do mês, lança lá no sistema, fecha o SPED e emite a guia, esse profissional, esse trabalho simplesmente acabou já. Não porque ele é incompetente, é porque esse processo que ele executa deixa de existir. Isso porque você não tem mais que reconciliar no final do mês quando o tributo saiu para pagar. Isso já está acontecendo cada vez mais integrado. A reforma não mudou só a alíquota, ela mudou a arquitetura do negócio. E é aqui que entra a segunda variável, que é a nossa querida inteligência artificial. Ela parou de ser um chatbot e virou um agente operacional. Já existe hoje em produção plataformas como a Octalink, por exemplo, que já faz a parte do fiscal, apuração automática, todas as validações que o PVA faz, tudo integrado, ou seja, a empresa utiliza o sistema de gestão financeiro e a contabilidade fiscal, análise tributária, já vem tudo automaticamente fazendo as validações e apuração de imposto e comunicando já com a Receita Federal, com o banco, com prefeitura. Você não precisa sair da plataforma
reforma para nada. E aí eu tô falando de cruzamento de FD mesmo, fazer o REINF, validação do CFOP, CST, NCM, enfim, aplicando a mesma regra que o fisco aplica e gerando os lançamentos contábeis já a partir das notas fiscais e extratos bancários. As Big Four, empresas de auditoria, também já têm os seus próprios sistemas, escritórios de médio porte também estão começando a se adequar. Então isso não é uma tendência, isso é já em 2026 algo que precisa ser feito, é pré-requisito. A partir desse ano, e a regra vai mudando para 2027, nunca foi tão caro ser amador no Brasil. Agora, junta as duas coisas. De um lado, a reforma tributária, que exige integração fiscal, financeira, contínua e rastreabilidade em tempo real, e do outro, agente de IA, que consegue executar essa integração com uma fração do custo de uma equipe humana. O que sobra no meio? Sobra o escritório que ainda opera com planilha, com WhatsApp e dependência de pessoas-chave para a coisa rodar. E esse é hoje o perfil majoritário do mercado contábil brasileiro. E eu vejo que tem alguns escritórios aí se posicionando para se proteger desse movimento, que é deixar de executar e virar uma consultoria estratégica. Eu concordo com esse ponto, acho que é o caminho, mas isso é bonito no discurso e frágil na prática. Isso porque consultoria estratégica de verdade só existe em cima de uma operação que funciona. Se o teu escritório não domina o próprio fluxo de dados e a padronização das informações do seu cliente, você não tem uma consultoria estratégica com base em dados, você tem uma opinião. E opinião vale muito menos, opinião é commodity. Eu não estou dizendo aqui que o conhecimento contábil perdeu valor não, pelo contrário. Eu até falo que o maior diferencial da Octalink aqui, nosso, do que a gente faz, é entender de contabilidade e conseguir agregar isso ao plano de contas, modelos de fluxo, DRE, que realmente tem aderência e a execução fácil. O que perdeu valor de verdade não é o conhecimento, foi a execução manual desse conhecimento. Então o diagnóstico para mim aqui é o seguinte: dos 100 mil escritórios de contabilidades ativos no Brasil hoje, uma parte significativa não vai existir aí para os próximos 4, 5 anos. Só que isso não vai ser um colapso dramático, isso vai acontecendo aos poucos, ao longo dos meses e dos anos. Clientes vão migrando para outro escritório mais estruturado, o sócio vai pedindo para encerrar contrato, equipe vai pedindo demissão porque o trabalho ficou repetitivo demais, e aí logicamente a remuneração não acompanhou o mercado, e tem aquele grupo de escritório que em paralelo vai crescer 10 vezes mais rápido do que a média. E a diferença entre esses dois grupos não vai ser quem é mais inteligente ou quem investiu mais em marketing. Vai ser aquele que conseguiu entender o momento, conseguiu automatizar o processo, desde o cliente até o back-office, e conseguiu ler como oportunidade a reforma tributária que está acontecendo no Brasil. Então a pergunta que fica não é mais se a IA vai substituir o contador. Aliás, essa pergunta aí não tem mais cabimento nos dias de hoje. Ela já está respondida. A IA, ela não substitui ninguém, na verdade. Ela substitui a pessoa que executa a tarefa repetidamente. Ela executa processos ineficazes. Seja contador, advogado, qualquer um. Ele tem que entender que ele tem que agregar esse tipo de operação no core business do negócio. E isso, na operação de escritório de contabilidade, ele se reflete muito bem quando você tem aquela pessoa-chave que você depende dela para fazer um determinado serviço. Por exemplo, aquele cara que manja pra caramba de apuração de imposto de renda e contribuição social, que se ele sair, vai dar um problema danado pra tua operação. Vai ter que sair correndo, vira aquela loucura. Ou aquele processo que tá no caderno de alguém para fazer o fechamento ou para fazer ali, para subir o forecast, o orçamento, que só aquela pessoa que fez o Excel sabe a fórmula, que depois que alguém mexe vira um rolo do cacete, velho. Já isso aí tem muito. Então quando tem aquelas planilhas que depende de alguém, é aí que vai mudar, porque esse é o ativo que vai sobrar, conhecimento sistematizado. Tudo que não estiver sistematizado vai ser absorvido por um software em menos tempo do que você imagina. Eu fiz essa escolha lá em 2014 e hoje a gente tem uma operação aí Brasil todo, até fora do Brasil, automatizando aí empresas de médio e grande porte com contabilidade integrada em tempo real, com controladoria embarcada. Isso aí é um baita de um desafio pro empresário. E eu não tô dizendo que você tem que fazer isso não. Eu só tô falando que assim, o momento é de você pensar em automatizar e ganhar eficiência no teu escritório de contabilidade. A ciência contábil é muito rica e muito escassa ainda no Brasil. O empresário não conhece e precisa de você para ajudá-lo a escalar o negócio dele. Não a ficar gerando balancete de 6 meses atrás e nem ficar só gerando guia. Então, já se prepara agora, porque não é questão de ser justo ou injusto, é o ritmo do mercado, é o que está acontecendo na contabilidade. Então, comenta aqui embaixo qual é a maior fragilidade operacional do escritório onde você trabalha ou que você gerencia. Eu leio todos os comentários aqui, curte o vídeo e se ele fez sentido, se inscreve no canal para acompanhar as próximas análises sobre reforma tributária e negócios. Valeu e até mais!